situações de dificuldade nas nossas vidas, muitas vezes nós lemos que existe um poder sobrenatural de Deus, que há milagres e há o poder de Deus. Talvez em tempos experimentamos esse poder de Deus, mas em situações de dificuldade ou de aperto ou de que nós estamos em conflito, às vezes nós perdemos essa visão, essa fé. E hoje vou estar a falar acerca disso, do poder de ter uma visão. Uma visão é algo que nasce no nosso coração. Com nossos olhos físicos nós temos uma vista, nós temos algo que nós vemos, mas uma visão nasce no nosso coração. O homem, o P. Bernard diz assim, o homem sem visão é o homem sem futuro. O homem sem futuro volta sempre para o seu passado. Muitas vezes nós queremos andar em frente, a ver a progressão da nossa vida, mas depois deparamos que nós não temos uma visão clara para onde nós queremos ir. Então é natural nós tendencialmente voltarmos para trás, para o nosso passado. Os soldados romanos tinham uma frase para motivar as tropas romanas, diz que um covarde pode morrer 1000 mortes, mas um homem corajoso morre só uma vez. Um covarde esforça, mas depois morre, e morre 1000 mortes, porque cada vez que falha, está a morrer. Cada vez que pensa em fazer algo, morre. Mas um corajoso vai traçar o seu caminho e só morre na altura que ele deve morrer. Sonhos e visões, propósitos de vida, é a linguagem do céu. É como Deus manifesta o seu propósito entre nós. Quando eu penso numa visão, ter uma visão, para mim pessoalmente, é uma das áreas mais importantes na minha vida. Eu dificilmente consigo embarcar num projeto se eu não sei para onde é que aquilo vai. Eu quero ter uma certeza de, eu estou a ir nesta direção. E quando nós temos uma visão, pessoalmente, quando eu tenho uma visão, eu consigo justificar ou enfrentar os desafios que estão perante mim com uma ousadia diferente, com uma esperança diferente. Porque eu sei que eu estou a ir neste sentido, então eu vou ter a força para enfrentar tudo que vem à minha frente. Um versículo mais importante para mim é Filipenses 3, versículo 12 a 14. Diz assim que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julga que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo tinha uma visão, um propósito de vida. Ele seguia em frente, mesmo havendo as dificuldades, desafios à sua volta, ele dizia, vou largar aquilo que está-me a tentar a travar e eu vou seguir em frente. Isso é ter uma visão. Ter uma visão para a nossa própria vida individual é aquela ponte entre o futuro e o presente. Entre o que nós desejamos alcançar e onde nós estamos agora. Provérbios 29, 18 diz que não havendo profecia, ou outras versões dizem visão, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Quando nós temos uma visão, nós vamos ser bem-aventurados perante o Senhor. Agora, nós podemos dizer, uma visão, o que é uma visão? Uma visão é algo natural. Uma visão não é somente o que nós vemos perante nós, mas também são as lentes para a qual nós vemos a nossa realidade. Talvez, numa situação de dificuldade, nós estamos a ver com lentes que são lentes negros, escuros, em que tudo nós vemos à nossa volta é escuro. Então a nossa visão está corrompida. Quando nós temos as lentes de Cristo, ver através das lentes do Reino de Deus, nós vemos que o Reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Quando nós começamos a ver as nossas circunstâncias
com a visão, com as lentes de Deus, o que é a perfeita vontade de Deus nesta situação, qual é que é o rumo da nossa vida através das lentes de Deus, nós vamos conseguir ver que esta situação, que aparentemente é uma situação difícil, é uma situação superável. Não é impossível, é possível. É uma situação em que Deus pode mostrar a sua bondade. Jesus próprio disse que os nossos olhos são a janela do nosso corpo. Em Mateus 6, 23, diz que a candeia, ou a luz do corpo, ou as janelas do corpo, são os olhos. De sorte que, se nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Então, a forma que nós vemos os nossos olhos, esta é a janela para a qual nós recebemos a luz de Deus. Depois, em Efésios 1:18, diz que, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação e as riquezas da glória da nossa herança nos santos. Quando, Efésios 1:18, é quando nós temos a luz de Deus no nosso coração, os olhos, nossa vista, nossa visão é iluminada por Deus, nós conseguimos ter aquela esperança de uma vida melhor. Jesus diz em João 8:32 que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Muitas vezes nós pensamos, conhecer a verdade é somente conhecer a Bíblia, ou conhecer o que é teologicamente certo. Mas eu posso talvez substituir aqui a palavra de verdade por realidade. Quando nós conhecemos a realidade do céu, a realidade da vontade perfeita de Deus para todas as nossas situações, quando nós conhecemos a visão de Deus sobre uma situação, essa realidade, essa verdade, essa visão nos libertará. Tantas vezes, quando nós estamos perante uma situação de dificuldade, a nossa realidade é uma realidade falsa. A nossa verdade é uma mentira. Não é... E depois nós começamos a acreditar como aquilo fosse verdade absoluta, porque criamos como um castelo na nossa cabeça, que aqui isso é o castelo da verdade, mas é somente na nossa cabeça, de acordo com as circunstâncias que nós estamos a viver. Não é de acordo com a vontade perfeita de Deus. A vontade perfeita de Deus encontra-se no céu. No céu não há doença, não há opressão, não há dívidas, não há maldição. Há a vontade perfeita de Deus manifesta continuamente em qualquer hora. Isso é a verdade absoluta. Isso é a verdade que nós devemos buscar. Agora, quando nós conhecemos a verdade de Deus, temos essa visão de Deus, essa realidade de Deus perante nós, vai haver uma situação de doença perante nós, uma situação de opressão perante nós. E o que é que nós devemos fazer é não pôr aquela lente de falta de fé, lente de falta de visão, mas devíamos ficar por a lente de Cristo, em que aquela doença é curável, é que aquela maldição é quebrável, é que aquela situação é resolvida, porque Jesus já libertou-nos. Quando Ele morreu na cruz de Calvário, Ele fez uma obra não somente temporária, não somente naquele tempo, mas eterna. Quando Ele morreu na cruz de Calvário, Ele tomou sobre si próprio todas as nossas maldições, todas as nossas enfermidades, todas as nossas opressões. Ele trouxe a justiça. Ele pagou o preço, naquela hora, para todo o sempre. Então, o que é que nós estamos a passar agora neste mundo, que é um mundo corrompido, com uma visão turva? O que é que nós estamos a passar agora não é da vontade perfeita de Deus. É uma situação corrompida com visões diferentes de que é a realidade. Quando nós queremos ver o poder de Deus manifesto nas nossas vidas, nós temos que primeiro focar a nossa atenção na fonte de toda a vida, que é Jesus. Nós temos que focar que isso é a nossa visão principal. Jesus, tu consegues resolver qualquer problema. Jesus, em tuas mãos está toda a plenitude de vida. Os nossos valores são determinados pela nossa crença na verdade, a nossa visão. Quando acreditamos numa verdade, nós vamos começar a interpretar a vida através dessa verdade.
isso vai definir quem nós somos, os nossos valores fundamentais como pessoas. Se nós acreditamos que é uma verdade, que é normal, sofremos com uma doença, nossa verdade na nossa mente vai determinar o nosso valor, os nossos valores do nosso coração. Nós vamos guiar a nossa vida, vamos interpretar todas as situações da nossa vida de acordo com aquela visão, com aqueles valores. Quando o povo de Israel estava a entrar na Terra Prometida, eles foram dados terrenos de acordo com, não somente de acordo com a zona geográfica, mas de acordo com o que estava o depósito na sua vida. O que Deus acreditava que aquela tribo podia alcançar. Qual é a profissão que aquele tribo podia alcançar. E foi dado terras de acordo com isso. E quando nós queremos desenvolver valores, queremos desenvolver a nossa visão, Deus não vai dizer, ok, Jorge, a tua visão é esta, tu queres fazer isto porque queres ser igual ao teu amigo. Não, Ele vai dizer, Jorge, tu és um homem individual, tu és um filho amado por Deus Altíssimo, eu tenho um plano individual, não vai ser igual ao teu amigo, não vai ser igual à tua amiga, vai ser individual. E Ele vai dar-te essa porção, sendo a tua herança, e esse vai ser aquela visão para a qual tu vais alcançar essa herança e qual vais seguir. Quando nós conhecemos Deus, estamos perante Deus, Ele vai revelar a individualidade de cada um de nós. Vai dizer que, Anastácia, a tua visão, a minha visão para a tua vida é esta. Segue nesse caminho, alcança aquele terreno, eu vou abençoar-te. Não vais conseguir replicar isso em Pedro. Pedro não vai conseguir fazer a visão da Anastácia, porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E quando nós conseguimos ver esse plano e essa vida que Deus tem para nós individualmente, abraçamos isso, nós temos uma visão para a nossa vida. Quais são alguns tipos de visão que nós podemos ter e desenvolver na nossa vida? O primeiro tipo de visão é uma visão de longo prazo, em que nós dizemos, ok, daqui a 10 anos eu quero alcançar isto. Daqui a 10 anos eu quero ser este tipo de pessoa. Eu quero desenvolver este tipo de... Vemos a longo prazo. É quase como ver a nossa vida por um telescópio. E nós conseguimos ver, ok, lá ao fundo eu vou seguir ali, eu vou andar nesse caminho. Agora, há um outro tipo de... E quando nós desenvolvemos isto, traz uma certa motivação para o nosso caminhar, porque nós estamos a seguir em frente num sentido, mas é algo longínquo. Outra forma é talvez uma visão microscópico, em que talvez é uma visão que traz discernimento, motivação de coração. Nós estamos a ver a nossa vida por um microscópio, em que nós conseguimos saber qual é a razão daquilo que está a acontecer na nossa vida. Quando Deus dá-nos uma visão, muitas vezes Ele dá-nos uma visão ao longo prazo. Ele já fez isso tantas vezes comigo, é que, ok, Seth, daqui a alguns anos vais alcançar isso. Persegue nesse caminho. Mas depois, muitas vezes, eu tenho que assentar com o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso perceber o que é que está aqui a passar à minha volta. Perceber a intenção de coração. Eu preciso discernir o que é que está aqui a passar. Ele vai revelar para mim uma visão microscópica. Uma visão que, ok, é isto que está a acontecer agora. É este que está a acontecer e este discernimento que tu precisas receber. E há uma outra visão que é uma visão panorâmica. Uma visão como que nós estivéssemos num avião a ver o terreno à nossa volta. Muitas vezes, quando nós seguimos uma estrada, nós conseguimos ver que há uma montanha lá ao fundo, mas há muitas coisas na estrada. Quando nós subimos para um avião e vemos aquela estrada, é só um risco na paisagem. É uma visão panorâmica. E muitas vezes Deus mostra-nos uma visão panorâmica da nossa vida, em que nós começamos a ver como é que tudo fica na perspectiva certa. Conseguimos ver, ok, realmente a minha vida é só uma ínfima parte daquilo que realmente está aqui a passar. O que é que está acontecendo na vida de Ruth? É isto? Que influencia aquilo? O que é que está acontecendo na vida do Zé? É aquilo? O que é que está acontecendo naquela outra igreja, naquele outro país? E nós começamos a ver a visão panorâmica daquilo que está a passar na nossa vida.
E essas 3 formas de ter uma visão são formas válidas, são formas em que Deus revela-nos a sua vontade, dá-nos uma certa paz e uma direção, porque nós precisamos ter aquela visão a longo prazo. Precisamos ter aquela visão microscópica e também precisamos ter aquela visão panorâmica para nós conseguirmos seguir o propósito que Deus tem para nós. Havia um povo em Crónicos que é interessante, quando está aqui a contar uma história de vários povos, parecem várias pessoas, e parece quase uma genealogia. Na 1 Crónicas 12, versículo 32, fala acerca de uns filhos do homem de Isacar. E diz que filhos de Isacar eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. É incrível. Estes homens, numa genealogia, numa passagem que está a descrever várias pessoas, diz que estes homens, os filhos de Isacar, eles sabiam em que tempo estavam a passar, para trazer orientação a todo o povo de Israel. Muitas vezes nós precisamos de discernir o que está aqui a passar à nossa volta. E Deus vai levantar homens e mulheres que sabem discernir o tempo. Sabem discernir o que está aqui a passar no mundo espiritual. Como é que nós devemos agir? E isso vai trazer orientação. Tal como Ruth estava a ministrar no louvor, há tempos para esperar, há tempos para lutar, há tempos para descansar, há tempos para louvar ao Senhor. E nós temos que discernir em que altura é que nós estamos a viver. Qual é que é o sentido da nossa vida? Então, mas se nós temos uma visão e nós estamos numa situação, talvez nós desejamos ter um progresso na nossa vida para ir em direção a essa visão. Então, como é que nós podemos começar a implementar uma visão na nossa vida? Como é que nós começamos a dar certos passos em frente? Algo que eu aprendi que a primeira forma é escrever essa visão. Muitas vezes, quando Deus revela coisas para mim, eu agarro no meu bloquinho e começo a escrever. Começo a escrever o que é que Deus está a mostrar. Qual é que é a visão de Deus sobre a minha vida? O que é que Deus vê? O que é que Deus está a mostrar? Para quê? Primeiro, para eu não esquecer. E o segundo, para depois de algum tempo, quando começa a ficar difícil, quando a minha fé começa a baixar, a minha motivação começa a baixar, eu agarro naquele bloquinho, eu começo a ver as palavras, as visões que Deus me deu. Começo a dizer, ok, Deus, Tu estás em controle. Tu estás em controle. E Tu tens um plano para isto que está aqui a passar. E Abacuque 2:2, o profeta relata a palavra do Senhor, e então respondeu o Senhor e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Isto não é um bloquinho. O profeta está aqui a dizer, escreve a visão e não é somente num bloquinho, uma coisa escondida, mas é num outdoor enorme, para que quando tu corres, tu podes ler aquilo. Quando nós vemos um papel no chão e quando estamos a conduzir, nós não conseguimos ler o que está escrito no papel. Mas quando nós vemos um outdoor enorme, um cartaz enorme à beira da autoestrada, nós conseguimos ver e ler, mesmo a passar a 120 por hora, nós conseguimos ler o que é que está lá. Porque as letras estão tão legíveis, é tão grande, que nós conseguimos ler. E o profeta está aqui a dizer, escreve a visão de uma forma tão legível, que mesmo quando tu passas a correr, tu consegues ler o que é que está a passar. Se Deus falou contigo palavras de fé ao longo da tua vida, tu vais ser isto, tu vais ser aquilo, tu és uma pessoa amada, tu és uma pessoa desejada. Irmã, irmão, agarra nessas palavras que são a vida de Cristo. Escreve aquilo, estampa isso no frigorífico, põe na parede do escritório, põe no telemóvel em alertas. Muitas vezes nós pomos alertas de várias coisas no telemóvel, põe alertas e diz, Deus ama-me. Deus quer ver a sua bondade na minha vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E esse vai ser aquela âncora de esperança. Essa vai ser aquela forma de manter a visão perante nós e começar a seguir essa visão. Há uma história de 3 construtores, em que 3 construtores estavam a construir um muro. E os 3 estavam a fazer o mesmo trabalho.
Houve uma pessoa que chegou ao pé daqueles construtores, talvez um pastor, também não sabes construir muros, talvez era um pastor. Então ele disse, fulano, o que é que estás a fazer? Ele disse, olha, não sei, estou aqui, alguém disse-me para pôr estes tijolos um em cima do outro, nesta ordem, estou a fazer isso, estou a colocar tijolos. Ok, muito bem. E a outra pessoa estava ali a fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que é que tu estás aqui a fazer? Eu estou a fazer um muro. Muito bem. Chegou a terceira pessoa, terceiro construtor. Amigo, o que estás aqui a fazer? Estás a fazer o que é que os outros estão a fazer isso? Eu estou a construir o catedral mais bonito para o meu Deus. Ele tinha uma visão a longo prazo. Mesmo fazendo exatamente o que é que os seus amigos estavam a fazer, ele tinha uma visão para longo prazo. Quando nós temos uma visão para a nossa vida, o nosso trabalho vai ser melhor feito, mais bem feito. Vai ser feito de uma forma muito melhor. A nossa motivação vai ser completamente diferente. Como é que nós estamos a desenvolver o nosso trabalho? Com que motivação? Isso é determinado pelo que é que nós temos perante nós. Qual é a nossa visão? Se nós estamos só a passar o tempo, é mais um domingo. É mais um dia, vou ler mais um capítulo da Bíblia e mais um tijolo no muro. Ok, estou a pôr tijolos em cima do muro. Ou nós estamos a dizer, ok, estamos a desenvolver este tema e tal, ok, estamos a estudar acerca disso, estamos a fazer um muro. Ou nós podemos dizer, não, eu estou a trazer o reino de Deus aqui para esta terra. E cada momento que eu estou com os meus irmãos, cada momento que eu abro a minha Bíblia, cada momento que eu abro a minha boca para falar com Deus, eu estou a trazer o seu reino manifesto aqui na terra. Quando nós temos essa visão, a nossa motivação vai ser completamente diferente. A forma que nós alcançamos projetos da nossa vida vai ser completamente diferente. Amém? Quem tem maior visão, tem maior motivação. Segundo passo para caminhar em direção a uma visão, não é somente escrever, mas é fazer um plano. Em Provérbios 15, 22, diz que onde há conselho, os projetos... Quando não há conselho, onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas na multidão de conselheiros se confirmarão. Capítulo 16, versículo 1, de homem são as preparações do coração, mas do Senhor, 16, 1, mas do Senhor é a resposta da boca. Quando nós queremos alcançar algo, não é somente escrever o nosso alvo, o nosso propósito, a nossa visão, mas começar a partir aquilo em partes, em pequenas partes. Ok, amanhã vou fazer isto. Depois de amanhã vou fazer aquilo. E começar a fazer um plano. Ok, daqui a um mês eu quero ver isto acontecer na minha vida. Quero criar este hábito na minha vida. Eu quero desenvolver este propósito. Para quê? Para cumprir a visão que nós temos perante nós. Depois de fazer um plano, nós temos que ter uma gestão muito clara, muito transparente. É fácil falar com visionários e mesmo na situação mais diversa, ok, como é que tu estás? Está tudo uma bênção, está tudo espetacular, porque tem uma visão perante nós. Mas é fácil falar com visionários e ter esse tipo de resposta. Mas para realmente alcançar a visão que nós estamos a querer alcançar, não somente é escrever aquilo, não é somente fazer um plano, mas também ter uma gestão muito clara e muito transparente. Para quê? Porque quando muitas vezes nós dizemos que está tudo muito bom, andamos naquela fantasia de que está tudo muito bom, dificilmente encaramos as realidades mais difíceis da nossa vida, do nosso caráter, da nossa personalidade. E quanto mais transparentes e quanto mais nós somos claros nesta gestão, nós vamos dizer, ok, a minha visão é aquilo, meus passos são estes, mas hoje eu tive uma situação que podia pôr em causa alcançar a visão. Talvez houve uma situação de raiva, respondemos mal a alguém, e podia pôr em causa alcançar aquela visão. E se nós somente baseamos naquela realidade utópica, ok, nós estamos neste caminho, quero lá saber o que está a passar à minha volta.
Nós não vamos tratar de situações de dificuldade no nosso caráter e nossa personalidade. Em que quando acontecem situações na nossa vida em que nós temos que... tive uma situação de raiva, uma situação que eu zanguei-me. Nós temos que ser reais e dizer, ok, Deus, isso vai pôr em causa cumprir o teu propósito para a minha vida. Como é que eu resolvo isto? Como é que eu gero isto? Como é que faço a gestão deste problema que está a acontecer? Eu vou ter que pedir perdão, vou ter que humilhar-nos e dizer, Deus, isto não é de acordo com a visão. Perdoa-me por ter caído nesta tentação, por ter pecado nesta forma. E depois sacudimos o pó e continuamos novamente. Seguindo em frente, prosseguindo para o alvo, deixando para trás o que é que fica. Não é esquecendo o que é que fica, mas deixando para trás, resolvendo e seguir em frente. Então, é gestão bem clara. Alguns dos grandes avivamentos, moveres de Deus, mundiais, nasceram, tiveram a sua vida durante alguns anos na história, influenciaram o mundo inteiro. Mas depois, porque não conseguiram criar uma forma de gestão clara e transparente, real, tratando de situações na organização, aquele mover parou. A influência foi positiva pelo mundo fora, mas aquele avivamento, aquele despertar na vida de crentes, aquele mover de milagres, de sinais, maravilhas, de salvação, influenciou tudo à volta. Mas depois começou e depois parou. Eu acredito que quando há uma gestão contínua e transparente, o mover de Deus vai estar a continuar e continuar. Vai continuar e continuar. Vai surgir um homem, uma nação, um povo que vai influenciar a próxima geração e vai de geração em geração, de glória em glória. Não de glória e depois acabou. Muitas vezes o que é que acontece é que há um mover de Deus e depois, porque não há uma gestão transparente e clara, erga-se um monumento, um memorial, e depois, naqueles dias, aquilo aconteceu. E é um monumento daquilo que aconteceu. Mas depois não há uma gestão clara. Isso acontece mesmo nas nossas vidas. Nós podemos ter momentos na nossa vida que são que momentos com Deus, o encontro com Deus, que nós fomos completamente levados ao céu e aquilo é a transformação, sentimos curas e transformação na nossa vida. Mas depois, porque nós não conseguimos gerir bem o que é que está a passar no nosso caráter, no nosso coração, nós não temos aquele ousadia de dizer, este raiz de orgulho, eu preciso de arrancar isto da minha vida. Isto não é de Deus. Isto é algo muito feio. Isto vai pôr em causa todo o progresso. Nós não temos aquela capacidade de gerir essa situação no nosso caráter. O que é que acontece é que nós erguemos um monumento daquilo que aconteceu no passado e seguimos a nossa vida, mas não temos mais essa experiência do poder de Deus. Eu acredito que todos nós queremos experimentar Deus de uma forma forte, uma forma constante, milagrosa, diariamente. Que cada dia nós experimentamos aquele fogo de Deus no nosso coração. Mas muitas vezes o que acontece é que nós não conseguimos gerir situações da nossa vida, de nossas emoções, e o que acontece é que criamos um monumento daquilo que passou no passado. Diz, naqueles dias quando eu fui primeiro crente, eu tinha aquele primeiro amor. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha aquele primeiro amor. Quando eu estava mais jovem, eu tinha aquele fogo no meu coração. E porquê que não tenho agora? A minha visão está a justificar a falta do fogo de Deus? A minha realidade está a comprometer a minha visão? O medo de enfrentar as situações da nossa vida luta diretamente contra a nossa fé. Quando nós queremos perseguir em frente, não é se nós conseguimos trocar a palavra visão para fé, quando nós queremos seguir em frente para cumprir a fé, cumprir a nossa visão, nós vamos estar a embater constantemente contra medo.
Medo de enfrentar as situações, medo de tomar o passo, medo de dobrar o joelho, medo de nos humilhar na presença de Deus, medo de falar. E que nós temos que ter muito cuidado com isso. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas mais perto de nós vão chegar ao pé de nós e dizer: olha, querido, isso é normal. Isso é normal, isso acontece com toda a gente. Isso é normal. Cuidado com isso. Cuidado com jejuar tanto. Podes ficar com uma fraqueza. Cuidado com buscar a presença de Deus com tanta força. Cuidado com ir tantas vezes à igreja. Cuidado com dar tanta oferta. Vai faltar no final do mês. Pessoas disfarçadas, com boas intenções, trazem a semente do medo e vai roubar o propósito de Deus para a tua vida. Vai roubar a visão que tu queres seguir. Aquele propósito, aquela realidade do céu que, já lemos, a verdade nos liberta. A realidade de Deus, aquela visão que Deus tem para a nossa vida, para a tua vida, aquela verdade que Deus tem para a tua vida, individual e única, aquela verdade vai ficar comprometida, corrompida, quando nós damos aso ao medo. Quando nós aceitamos o medo. É que nós dizemos que é normal. É normal não sentir aquela paixão. É normal sentir isso. Isso é o medo a falar. Algo que, para nós alcançarmos uma visão, nós temos que colocar metas e alvos para poder alcançar. Nós temos que colocar, daqui a um mês quero alcançar isto. Então, neste mês eu vou fazer isto para alcançar isto. Na escola, os alunos, supostamente, têm um alvo de tirar boas notas. Supostamente. Para tirar boas notas. Então, durante o ano, eles vão abdicar certas alturas no seu dia de outros prazeres para dar o prazer maior, que é estudar, para buscar uma boa nota. Porque eles têm um alvo para cumprir. Nossa vida, nós queremos, numa vida profissional, todos nós queremos promoções, ganhar mais ao final do mês. Então vamos ter um certo tipo de desenvolvimento profissional para alcançar uma promoção no final da temporada, no final do contrato. Todos nós, na nossa vida fora de que é religioso, da igreja, temos alvos e metas. Temos um certo rumo, uma certa motivação para alcançar algo diferente. E quando Deus dá-nos uma visão, quando Deus dá-nos um propósito, tu vais ser um homem tremendo. Tu vais começar a mover em sinais e maravilhas. Tu vais começar a... Quando Deus começa a falar connosco, aquelas palavras de vida, palavras que vêm diretamente do trono de Deus para o nosso coração, aquela visão, aquela vida, a verdade absoluta do reino de Deus manifesta em palavras ao nosso coração. Deus começa a revelar isso a nós. Será que depois nós valorizamos isso ao ponto de criarmos alvos para alcançar isso? Ou estamos à espera que Deus, vem, alcança, Deus, eu quero receber para depois fazer? Não. Temos que começar a agir em fé. Tomar passos em frente. Mas Deus, diz na tua palavra que eu tenho que começar a tomar passos. Para ter mais dedicação, eu tenho que desenvolver a minha fé mais. Tenho que pôr à prova a minha fé. Tenho que desenvolver essas obras de fé, obras da graça. Deus, eu tenho que desenvolver. Então, coloco metas. Se nós falhamos no planeamento, nós estamos a criar planos para falhar. Se nós falhamos no planeamento de alcançar a visão que Deus tem para nossas vidas, nós estamos a fazer planos para falhar. Se nós deixamos Deus dirá, Deus faz a tua vontade, eu vou somente viver a minha vida. E não fazemos planos para cumprir, para implementar o reino de Deus aqui nesta terra através da nossa vida, nós estamos a fazer planos para falhar. Estamos a fazer planos para só deixar rolar a vida. Por isso que o planeamento, fazer algo estruturado, fazer algo consciente, é necessário, tanto na nossa busca de sucesso profissional, como a nossa busca de a vontade de Deus realizada em nossas vidas. Cada um de nós, eu acredito que cada um de nós já tivemos momentos da nossa vida em que nós recebemos aqueles pedaços do céu no nosso coração. Aquelas pepitas de ouro caíram na nossa vida. Aquele pedaço de céu, aquela verdade, a realidade de Deus para a nossa vida. Eu acredito que cada um de nós já teve momentos disso. Em que
E temos que valorizar isso, escrever isso, criar metas, criar um planeamento. Dizer, ok, eu vou ver mais disso acontecer, eu vou ver isso realizado na minha vida. Mas o que é que eu sei que é a realidade? Porque eu também já passei por isso. É que quando nós estamos no meio das dificuldades, a visão que Deus nos deu há muito tempo atrás fica muito, muito longe. Fica muito escuro. E fica muito confuso. Parece que estamos no meio de uma névoa, no meio de uma nuvem. E nós não conseguimos ver onde é que é norte. Nem para cima, nem para baixo. Nós não conseguimos ver nada. Não sei quem já conduziu no meio do nevoeiro. Aqueles nevoeiros bem fortes, é difícil conduzir. Às vezes é mais fácil só parar e deixar passar o nevoeiro. Mas se nós erguemos, olhamos para cima, sermos erguidos pelo Senhor, nós vamos estar a ver por cima do nevoeiro. E mesmo quando nós estamos numa situação em que está a acontecer muita dificuldade, talvez nós já perdemos a nossa fé, talvez já perdemos a nossa visão, a nossa esperança de vida. Talvez nós já pomos em causa tudo e nós estamos só a seguir quase naquele piloto automático. Ok, eu não tenho força para mais, eu vou deixar de só seguir a minha vida. Mesmo nestas situações em que nós não estamos a conseguir ter fé, o nosso Pai de amor nunca nos condena. Ele nunca vai dizer, devias ter sido uma pessoa mais fervorosa. Devias ter... Não. Ele vai olhar para nós e Ele olha para nós. Ele abraça-nos e diz, olha, anda cá para os meus ombros, anda cá para o meu colo, anda cá, eu quero mostrar-te o que é que realmente está aqui a passar. Eu quero mostrar que eu amo-te. Eu quero mostrar que tu tens um propósito. Tu tens um sentido da vida. E quando nós estamos nesta busca para mais de Deus, mais fé, mais confiança na nossa vida, nós temos que não somente olhar para o que está à nossa volta, nós temos que olhar somente para Jesus. Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a nossa vida. Nele, quando nós contemplamos Jesus, quando nós olhamos para Jesus, toda a vida está lá. As situações que nós parece que são gigantes perante nós, não é nada. Quando nós olhamos para Jesus, Ele vai começar a trazer aquele bálsamo sobre a nossa vida. Talvez situações em que nós ficamos magoados, ficamos oprimidos. Quando olhamos para Jesus, Ele abraça-nos e diz, olha, não há problema nenhum, vai ficar tudo bem. Quando nós vemos a vida de Jesus aqui na terra, quando Ele ia de cidade, vila em vila, fazer o bem, Ele trazia liberdade aos cativos, às pessoas que estavam presas, trazia liberdade às suas almas, trazia cura aos doentes, trazia salvação e libertação. E Jesus não passeava pelas cidades a condenar o pecado, a condenar as prostitutas, a condenar as pessoas que estavam debaixo de uma maldição, as pessoas que estavam oprimidas com demónios. Ele não andava a condenar, Ele andava a amar. Amar e encaminhar cada pessoa para o seu propósito, para a sua visão, para alcançar o seu propósito nesta vida. É a mesma coisa connosco. É a mesma coisa. Quando nós estamos a buscar mais, quando nós vimos ao domingo buscar mais, é mesmo para isso. Deus sabe qual ponto da nossa vida que nós estamos. Deus sabe onde é que nós estamos. Deus conhece-nos como ninguém mais conhece. E Ele sabe que talvez estás aqui hoje que precisa somente é isso mesmo. Olha, agarra naqueles apontamentos e vê a visão novamente e começa a correr. Põe um turbo. Vai, corre. Ou talvez tu estás aqui hoje em que tu estás na vala. Que é isto. Jesus está aqui hoje para, tanto numa situação para dar o turbo, para ir mais longe, como na situação que estás numa vala para levantar-te. Porque Ele acredita em ti. Tal como Ele acredita em mim, tal como Ele acreditou naqueles homens, heróis da fé, como o Tiago leu, Deus acredita em ti. Acredita no teu valor, no teu propósito. Ele tem um propósito para a tua vida.
Houve tribos de Israel que eram tribos um pouco duvidosos na sua dedicação. Mas mesmo assim, ele tinha uma herança para cada tribo de Israel, de acordo com o seu propósito e a sua visão individual. Deus tem um propósito para ti. Deus tem um plano para ti. Amém?